terceiro, começa na fase, né, da criança quando ela tem um brinquedo. E aí a gente acha que logo com 2, 3 anos de vida a gente tem que ensinar a criança a brincar certo, como que usa, para ela poder ser esperta, para ela poder ser inteligente. A gente compra aqueles brinquedos super elaborados que ensina a criança a fazer isso, ensina a criança a fazer aquilo, aqueles jogos, e aí põe na aula de inglês, e põe na aula de balé, e põe na aula de natação, e põe na aula de não sei o quê. Gente, a criança nessa fase da vida, ela está se entendendo como alguém no mundo, ela está se relacionando com muitas coisas. Ela está criando milhares de conexões neurais por minuto, por dia. Então, ela está observando tudo o que acontece. Quanto mais eu consigo proporcionar de experiências reais e únicas na vida da criança, melhor. Então, se eu quero que ela saiba como se comportar sendo uma boa cidadã, um bom cidadão, que vai contribuir, que vai ser honesto, que vai ter interesse pela comunidade, pela sociedade, que vai se tornar um médico, que vai cuidar das pessoas da melhor forma, atender da melhor forma, se eu quero que ele seja um engenheiro, que vai sempre pensar em novas soluções para melhorar a vida das pessoas e do mundo, eu tenho que colocar ela para interagir com esse mundo. Não com atividades que são programadas e são pré-formadas e são elaboradas. Ela tem que entender o papel dela e como ela se relaciona com tudo isso. Então vamos deixar as atividades que são fixas, são pré-moldadas para mais tarde. Quando a criança é muito nova, deixa ela vivenciar o máximo de relações humanas possíveis. Deixa ela criar e ela inventar o que ela quer brincar. Você já deve ter percebido o seguinte: a seu filho tem 1000 brinquedos lá na sua casa. Com o que ele gosta de brincar? Com os utensílios da sua cozinha. O que ele pega para brincar? A sua escova de dente, o rolo de papel higiênico. Aí você dá um brinquedo novo, ele não quer. O que ele quer? Ele quer a caixa do brinquedo. Ele quer a embalagem do sabão em pó. Por que isso acontece? Porque para a criança se sentir pertencente, para ela sentir que ela faz parte daquele meio, que ela é importante, que ela é útil, ela tem que fazer a mesma coisa que os adultos fazem. Ela vai querer pegar os objetos que a gente pega todos os dias, que a gente usa todos os dias. Você não vai lá todo dia brincar com o carrinho dela. Você pode até brincar quando vocês estão brincando. Mas o que você fica na mão todos os dias? Celular, talher, o que mais? Computador, o que mais? Escova de dente, pasta de dente. É isso que a criança vai querer brincar, porque ela está olhando e ela está espelhando. Meu pai e minha mãe usam isso todos os dias, eu também quero usar, também quero mostrar que eu consigo. Isso daí é fantástico. Então a gente não deve se preocupar com um monte de brinquedo, gastar dinheiro, fortunas com aqueles brinquedos elaborados. Ó aqui, ó o brinquedo das crianças. É um João Bobo, é um bichinho de pelúcia. É o ar livre, é o graveto, pedrinha que está lá fora. É o brincar na rua, é o correr na rua, é cantar, é dançar. Na brincadeira, a criança desenvolve a coordenação motora, ela desenvolve a linguagem, comunicação oral, que é muito importante. Ela desenvolve inteligência emocional, porque ela tem que desenvolver habilidades de negociação. Por exemplo, eu estou com um brinquedo e eu quero do outro. Como é que eu negocio isso? A gente deve deixar que as crianças resolvam as questões das brincadeiras de criança. Os adultos devem interferir menos possível. Os dinamarqueses falam muito isso e fazem muito isso. A Maria Montessori já falava isso. Quanto menos a gente influenciar, melhor, mais habilidades eles vão desenvolver, mais eles vão aprender a ser autônomos, a resolver problemas e conflitos, a lidar com a frustração, a ter empatia, a lidar com o medo, com a ansiedade. Então a gente deve deixar as crianças brincar livres. A gente tem que entender o cérebro da criança e que até os 3 anos a criança não entende o que é dividir um brinquedo, ela não sente remorso, ela não entende chantagem. O cérebro dela não está desenvolvido na parte mais superior do cérebro, né? A gente diz o andar de cima,
que consegue interpretar bem as coisas e fazer essas associações. Ela está com o brinquedo naquele momento é dela. Ela não entende por que ela tem que dar para o outro. E como que os dinamarqueses lidam com essa situação? Primeiro que eles se afastam e eles observam de longe, deixam as crianças se resolverem sozinhas. Você vai ver que sempre tem um que vai lá e toma, e o outro, né, que acaba perdendo o brinquedo. Mas se você não se envolve, você deixa eles resolverem sozinhos, você vai perceber que mesmo aquele que tem um perfil mais de tomar, que é mais arrojado, né, que se arrisca mais, ele vai lá e toma de um que é mais quietinho o brinquedo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se você tá lá para acudir, qual que é a reação da criança que teve o brinquedo tomado? Olhar para você e chorar. E aí ela não precisa fazer nada, você vai lá e resolve por ela. De uma maneira muito injusta muitas vezes, né? Porque você acaba lidando com crenças e com julgamento e você fala, não pode fazer isso, é feio, você não pode fazer isso, você aquilo, já vai impregnando de crenças, essas crenças que depois se tornam muito limitantes na vida adulta. E segundo é que você tira a oportunidade da criança resolver sozinha. Quando você deixa eles se resolverem, você percebe que a criança pode até não gostar na primeira vez, ela vai chorar um pouquinho, ela vai decidir se ela vai pegar outra coisa para brincar, ou se ela vai querer disputar aquele brinquedo, mas tudo isso ela está desenvolvendo e formando até a personalidade dela. De que, eu não tenho competência, sempre vão vir tirar brinquedo de mim e eu preciso da minha mãe para me defender, ou de que, peraí, aquela criança está tirando meu brinquedo de novo? Não, o brinquedo é meu, peraí, o brinquedo é meu. É fantástico vocês observarem isso, deixem as crianças se virarem sozinhas. Isso é muito importante para que elas desenvolvam o máximo da capacidade delas e se tornem adultos que vão ser felizes e que vão ser resilientes lá na frente. Então, o ambiente da brincadeira e de brincar livre nos traz muita bagagem, muitas informações, muito insumo para a gente conduzir as nossas crianças, treinarem as nossas crianças em todas aquelas competências e habilidades que a gente vai querer que elas tenham na vida adulta. Vamos deixar mais tempo deles brincarem. Outra questão que chega muito para mim é assim, então, né? A babá não tem criatividade, eu também não tenho criatividade, então vamos mandar na escola porque ela tem um monte de coisa para fazer. Gente, a criatividade, ela vem dos momentos de ócio. Eu preciso estar não fazendo nada para eu sentir a necessidade de imaginar, de criar e de inventar. Quando eu tenho muitas atividades, eu não tenho tempo para isso. Então, deixar a criança à toa, deixar a criança ficar entediada é ótimo para as crianças. Quando você perceber que seu filho está entediado, não vá lá interferir. Eu sei que é difícil, que parece assim, estou desperdiçando o tempo do meu filho sem ensinar nada, né? Aquela nossa necessidade de que as crianças tenham sempre que estar aprendendo alguma coisa. Quando elas não estão fazendo nada, elas estão aprendendo muito. Se você reparar seu filho, sua filha aí, quando eles são crianças, eles começam a ir na escola e tal, aí depois quando eles estão com 4, 5 anos, eles interpretam muitos papéis. Então muitas vezes eles começam com umas historinhas que a gente sabe que nem é verdade e a gente fala assim, mentira, você está mentindo, não pode isso. Gente, a criança ela está interpretando papéis. Às vezes inventa que tem um cachorro que não tem, às vezes inventa que aconteceu uma coisa e a gente já logo fica com medo. Nossa, o caráter do meu filho vai ser um mentiroso, não sei o que lá. E a gente vai lá e corta tudo isso. A gente pune e castiga ainda o filho. Vamos olhar, né, e entender que eles estão brincando e interpretando. A gente sabe que as crianças gostam de inventar e criar. Quando seu filho começar com essas histórias, ao invés da primeira reação você já querer cortar e falar que não é bem assim, que ele está mentindo e que isso é feio, faça perguntas, pergunte e daí, e depois, e que mais? Nossa, e tudo isso? E você que criou tudo isso daí agora? E você imaginou tudo isso agora? Que legal que é poder imaginar e criar um mundo assim, né? Como é divertido. Olha, temos que ter esse olhar para a criança. Então, o tempo ósseo é importante para elas poderem criar. Uma outra coisa que acontece no tempo ósseo
quando as crianças estão testando papéis, estão entendendo a personalidade delas e como essa personalidade se relaciona com o mundo ao redor, é que vocês vão perceber elas brincando sozinhas, elas começam a repetir fala igual da professora. Repetir fala igual do pai e da mãe. Então ela põe as bonecas lá, ela fica assim, fulano, você é isso que é aquilo. A gente começa a perceber muito da educação, né, nas escolas dos nossos filhos e da nossa cultura, quando a gente ouve e observa os nossos filhos brincando. Eu já percebi muito isso com crianças, filhos de amigos em comum, de familiares, que eles falam assim, fulano, você tem que levantar a mão para ir ao banheiro. Ciclano, pare de conversar ou eu vou contar para sua mãe. De onde que as crianças tiram isso daí? Onde elas aprendem a exercer esse tipo de autoridade, de influência nas crianças? No mundo onde ela vive. Então, quando a criança brinca, o que a criança fala para as bonecas, fala nas outras brincadeiras, fala para você, diz muito sobre o seu jeito de educar. Diz muito sobre como ela está entendendo a educação no mundo dela. Então, se você está vendo isso daí, se você está achando graça, engraçado, ela repetiu isso. É fofo, as crianças são fofas, mas comece a prestar atenção que tipo de cultura, que tipo de mindset que está sendo embutido aí na cabeça do seu filho. É isso que você quer? Que ela aprenda e que ela entenda que sempre tem alguém que manda e alguém que obedece por superioridade, por controle, por medo, por poder? Ou seria melhor se ela aprendesse tudo isso por respeito, por inspiração, por admiração, né? Por confiar que tem alguém que está orientando bem ela, sempre assim. Então, olha quanta coisa dá para a gente tirar como exemplo das brincadeiras. Se você é uma pessoa que não tem muita criatividade, se você não se permite muito brincar, se você precisa trabalhar e ser sério o tempo inteiro no seu trabalho, eu sei que vai ser muito difícil você mudar essa chavinha quando você chegar em casa, mas só que você vai ser um modelo para o seu filho. Então você tem que se permitir também. Se permita ser bobo de vez em quando, faça palhaçada, faça caretas, dance, vai no chão, não liga para quem vai estar olhando, né? Tira aquela ideia de que você tem que ser autoridade, então, que você tem que ser sério, que você tem que ser firme, que senão seus filhos não vão te levar a sério. Não faça isso não. E outra, quando você tiver um momento desafiador com seus filhos, que eles não estão querendo cooperar, que eles estão cansados, você precisa trocar de roupa e eles não ajudam, eles não querem, faça brincadeiras, proponha desafios, usa a imaginação, finge que você é um personagem, finge que você vai pegar eles, né? Faz assim, vamos ver quem chega lá no quarto primeiro, que não sei o quê. Usa a criatividade, as crianças amam cooperar usando as brincadeiras. Faça isso que você vai ver como melhora, como se torna muito mais leve a sua vida, como se torna muito mais prazeroso conseguir a cooperação das crianças, fazer com que elas participem no que elas precisam ajudar, no que elas precisam cooperar, fora que você vai ter a certeza que você vai estar desenvolvendo muito bem os seus filhos com as competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas no início da infância. Só para encerrar, vou fazer uma pergunta para você. Né? Aí não quero só criticar o método como tem sido feito nas escolas hoje em dia, mas é para a gente refletir e repensar o tipo de educação que a gente quer e qual que é o nosso papel na mudança que precisa ocorrer. Uma criança que começa a ler e escrever com 3, 4 anos e uma criança que começa a ler e escrever com 7, 8 anos, quando tiver com 10 anos, elas vão ter a capacidade de ler do mesmo jeito, com a mesma qualidade, não muda. Agora, uma criança que começa a ter desenvolvida a inteligência emocional com 3, 4 anos e uma criança que vai ter a inteligência emocional desenvolvida só lá na frente, essas sim vão estar muito diferentes em termos de competência. Então fica para você analisar e decidir o que é mais importante, que seus filhos aprendam a ler, escrever, aprendam línguas diferentes ou que eles aprendam a se relacionar com o mundo.